Hoje eu vou falar com vocês sobre a regressão, né, e perdas de habilidades já adquiridas pelas crianças com autismo. Vou apresentar a vocês o meu pequeno Davi Luca. Vem cá, mamãe, vamos falar um oi, amor. Ai, meu Deus. Fala oi, galera. Oi, filho. Já começou. Olha lá, fala oi assim pro pessoal, ó. Oi, gente, eu sou o Davi, né? Eu sou o Davi Luca, eu tenho 6 anos. E eu ainda não desenvolvi a minha oralidade. Eu ainda não posso conversar com vocês verbalmente, com palavras, frases, textos, nada por enquanto. Você quer descer? Ah, tá bom, vai lá. Opa! Gente, esse calor tá deixando ele bem agitado, tá? Ele sente um extremo calor. Não sei vocês aí onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tá simplesmente muito quente, né? Eu venho lá da Bahia, né? Meu povo tá todo lá. Um beijo pro pessoal da Bahia. Mas eu não acostumo com calor, gente. Começa esse calorão aqui, eu já começo a me afobar e, nossa, misericórdia, eu preciso de lugar com água, lugar aberto, ventilador e ar-condicionado, qualquer coisa que tiver que refresque. Acredito que não seja só eu, né? Mas o Davi tá aqui, todo agitado por conta desse calor, deixa ele bem ruinzinho, ele fica sempre deitado no chão e só quer água, só quer ficar lá fora. À noite eu tenho que descer para andar com ele porque ele fica bem agitado, né? Então, há sempre umas pioras quando o tempo está muito quente, no caso do Davi. Oi, Fernando Vitor, boa noite. Ah, o Davi é um lindo, né? Mas ele acabou de sair aqui, porque, menino, não quer fazer nada mais comigo, não. As coisas que eu chamo o Davi para fazer, ele está se recusando a obedecer meus comandos. Se ele pudesse, ele falava: me deixa em paz, criatura. Porque eu fico no pé do Davi todo o tempo para fazer com que ele desenvolva as habilidades, né? Para que ele faça as coisas que ele precisa fazer, que ele precisa aprender, porque a sociedade cobra demais da criança e a criança não tem como devolver, né? Nem o mínimo, assim, que a pessoa espera, ele não devolve ainda, né? Quem conhece o Davi pessoalmente sabe como que ele funciona. Ele é um menino bem tranquilo, bonzinho, né? Ele é bem alegrinho, tá sempre com uma carinha boa, de bons amigos, participa bem das atividades, contanto que eu esteja junto com ele. Quando eu pego ele para brincar, ele rende mais nas atividades, né? Do que com alguns profissionais, né? Tem alguns também que ele gosta bastante, mas tem outros que, como a dinâmica já é um pouco mais estruturada mesmo, porque a função é para ser aplicada daquele jeito, né? Porque senão não dá certo. Ele tem um pouco mais de rigidez. Ele é um menino de ouro, Fernando. Obrigada, é mesmo. A cara da vó babona, né? Eu fico assim, gente, quando alguém elogia o Davi. E se ele pudesse ler aqui, ele ia ficar assim também, viu? Porque eu acho que ele puxou um pouquinho a mim, sabe? Não sei se é a convivência. Mas enfim, galera, ó, vamos falar sobre regressão no autismo. E só lembrando que eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou neuro, tá bom? A minha formação é em pedagogia e eu não exerço a função, porque eu preferi cuidar do Davi nessa primeira infância dele, né? Que já passou, já tá entrando aí quase que na segunda infância, e eu ainda preciso cuidar bastante dele. Acredito que vai durar um pouquinho mais, mas eu tô de boas, vou cuidar dele sim. A regressão, ela acontece de uma forma assim que você fica em dúvida, né? Se a criança realmente regrediu, perdeu a habilidade, ou nunca aprendeu e fazia porque você estava ali praticamente fazendo com ela aquilo, né? Fazendo praticamente fazendo por ela, né? E aí depois você deixa ela fazer sozinha e ela não consegue fazer. E aí, o que que acontece? O Davi, por ele estar no nível 3 de suporte, ele é uma criança que tem a mentalidade bem bebezinha ainda, né? É, na linha do desenvolvimento mental do ser humano, da criança, a parte mais evoluída do Davi, onde ele atinge um marco maior, ele tem 2 anos de idade, tá, galera? Então, o Davi, ele apresenta alguns comportamentos que as pessoas, por ele ter a carinha muito de risonho, muito de brincalhão, confunde com pirraça. Ele sabe fazer tal coisa assim e não quer fazer hoje.
Tem coisa que realmente ele não quer fazer. Por exemplo, ele não quer me dar o celular para tomar banho. Mas se ele não tiver com o celular e eu falar, vamos tomar banho, ele vai. Ele vem comigo, né? Ele já sabe algumas coisas, por exemplo, ó, você tem uma ideia assim do geral do que eu tô falando. Ele sabe o que é tomar um banho. Mas eu levo ele pro banheiro e falo, vamos tomar banho. Davi, ele entra de roupa no chuveiro. Então eu venho com o iPad e falo, ó, tirar a camiseta, tirar a bermuda. E ele não consegue ainda tirar a própria camiseta e a bermuda, às vezes ele tira e às vezes se tiver qualquer dificuldadezinha assim mínima, por exemplo, ter um cordão amarrado, mesmo que seja de laço, que ele é só puxar, eu já ensinei bastante também, ele só puxar o lacinho, ele não consegue tirar o laço e entender tudo. Então ele entra de meia, quando ele usava fralda, ele entrava de fralda. Entendeu? Então, tipo, ele pode estar de moletom, na roupa que ele tiver. Ele entra no chuveiro, mas ele sabe o que é o tomar o banho. Mas ele não faz o processo todo, que é tirar a roupa, né? Tirar algum acessório que tiver, que não pode molhar. Se ele tiver com o celular, ele entra com o celular. Então, assim, Ai, mas vamos tomar banho. Ah, falou vai tomar banho com água, ele já vem. Ele vai, mas se você não der os comandos, ele entra do jeito que ele tiver. Então, a gente acha que ele já aprendeu, mas ele não generalizou, né? Então, por exemplo, Davi, vamos tomar banho. Se for em outra casa, mesmo ele já tendo ido ao banheiro daquela casa, ele não vai entender que ele precisa tomar o banho ali naquele chuveiro, do jeito que é, não sabe onde abrir, mesmo os negócios estando lá, os registros. Então, assim, o Davi, ele sabe algumas coisas de tanto ele repetir naquele ambiente. Outro exemplo, Davi, põe esse lixinho no lixo. Se ele tiver aqui em casa, ele vai em algum banheiro e põe em algum cestinho do banheiro. Se ele tiver na rua, você tem que levar ele até a lixeira e falar, coloca aqui nessa lixeira. Aí ele põe. Se você não falar, ele vai ficar com o lixinho na mão o tempo que der. E aí, se ele se entreter com outra coisa, ele joga lá no chão e sai. O que quer dizer com isso, Alessandra? Ele não generalizou o aprendizado de que o lixinho deve ser jogado no lixo, em qualquer lixeira que tiver disponível. Então, o Davi pode chegar na sua casa e ter uma lixeira na cara dele na pia, você pedir para ele jogar o canudo, alguma coisa que ele usou ali no lixo e ele não saber o que você está pedindo para ele fazer, porque ele vai associar lixo às lixeirinhas que eu tenho em casa, né? Então, por exemplo, ele vai lá na clínica, tem a lixeira lá da clínica. Eu dou o papel para ele, ele está começando já a fazer sua própria higiene, mas eu tenho que estar lá toda vez. Eu tenho que dar o papel para ele ainda, enrolo no papel, dou o papel na mão dele e oriento. Olha, vira um pouquinho o bumbum e passa lá onde saiu o cocô. Aí ele passa e me devolve o papel. Aí eu oriento, joga nessa lixeira. Aí ele joga. Então, a lixeira da clínica ele também já sabe. Mas, por exemplo, se ele vai no shopping, se ele vai em algum outro lugar, é capaz dele sair com o papel higiênico de cocô na mão, entendeu? Se não tem uma pessoa lá. Ah, Ale, mas e aí? Faz o quê? Ajuda total, gente. Tem que dar ajuda total. Você tem ainda que limpar a criança, você tem ainda que vestir ele. O Davi, olha, é tão difícil você falar assim com uma pessoa que acredita mesmo que o Davi aprendeu alguma coisa, sendo que nos lugares que eu que viajo com o Davi, eu que saio com ele, né? A gente vai para vários lugares diferentes, graças a Deus temos essa possibilidade de viajar. Eu vou para muitos lugares com ele e toda vez que eu chego no lugar, eu tenho que orientá-lo toda vez sobre as mesmas coisas, como se eu nunca tivesse dito. Davi, olha, senta na cadeira pra gente comer. Aí ele vai e senta na cadeira. Se eu não falar, ele pega a comida que tá lá, a carne, alguma coisa, sai e vai sair comendo pelo meio da casa, vai lá fora, põe a carne no chão, depois pega e come. Ele aprendeu algumas coisas, mas ele ainda não faz sequenciamento das coisas. Sentar, pegar a colher, pegar, né, ali a comida, comer e tal, não. Ele vai, ele até senta, mas ele senta só uma perna. Tem dias que ele senta o bumbum todo, tem dias que ele senta só uma perna, a outra perna fica pro lado de fora. Tem dias que ele coloca só o joelho, fica com a outra perna do lado de fora, aí pega a comida e sai andando, aí você tem que voltar lá, sentar com ele. Tem dias que ele senta lá, retinho na cadeira, pega a colher e come a comidinha dele, derrama um pouco, mas come. Aí é um processo que ele faz um pouquinho melhor. Só que assim, eu não vou falar para você, olha, o Davi, ele está independente na alimentação, porque ele não está.
tá? Ele não aperta o botão de um filtro para tirar uma água, ele bebe água dos copos sujos que estão em cima da mesa ou da pia, não interessa, é algo transparente, ele vai beber, não pode estar sujo, se não tá, se alguém cuspiu dentro, não interessa. Então, o Davi é uma criança que ele ainda precisa, assim, de suporte. Ah, mas é água, beber não tem problema não, não tem, mas se for outra coisa, né? E se for de alguma pessoa que tá com alguma coisa na boca que não pode? Não pode, gente, é higiene. Então, você tem que acompanhar o Davi em todas as coisinhas dele, né? Para a escola a gente manda uma garrafinha e quando não manda garrafa eu mando uma caneca. Ele chegou aqui no bebedouro, o meu marido leva ele pro parque e nos parques tem bebedouro, né? Então meu marido ajuda ele a beber água do bebedouro mesmo, mas nossa, compra uma garrafa de água. Não é a questão do comprar, é a questão do ensinar a criança as habilidades que ele precisa aprender. Apertar um botão com mais força para poder a água sair, para poder uma descarga dar realmente fazer o processo dela, né? Que é pegar a água e jogar, você tem que apertar o botão da descarga. Ele aprendeu agora a ligar e desligar o interruptor, então ele virou agora a brincadeira favorita dele. Você tá aqui fazendo uma coisa, ele vem desligar a luz. Você fala, Davi, liga a luz, ele sai. Não é porque ele quer te pirraçar. Ele já fez o que ele queria, que foi desligar. E às vezes você tá dormindo e ele liga. Aí você fala, Davi, desliga a luz, por favor. Ele sai também. Às vezes ele sai, vai até você e fica lá te beijando. Ele não entendeu o que você falou pra ele, o que você pediu pra ele. Então eu vou lá com a mão dele ainda, ó, filho, vamos desligar a hora de dormir. E aí eu desligo a luz com ele, né? Então, pessoal, os profissionais que lidam com o Davi no dia a dia, eles ficam confusos, né? Porque o Davi tá naquele ambiente com eles todos os dias, já sabe tudo que tem ali mesmo. Então fala, ah, não, mas aqui ele faz, ali. Eu falei para ele fazer tal coisa, ele foi lá bonitinho e fez. Eu sei, porque aqui também ele faz bonitinho. Mas, se estiver em um outro lugar, ele não vai fazer. Porque eu viajo com o Davi e vocês não viajam com o Davi, tá? Eu durmo com o Davi e vocês não dormem com o Davi. Eu sei quando ele faz xixi na cama, vocês não sabem. Eu sei quase tudo sobre o Davi e vocês não. Então, assim, quando a mãe falar, olha, ele não sabe fazer tal coisa ainda, não é isso que ele quer falar, que ele quer dizer. Acreditem, sabe? Tentem fazer da forma de vocês, de um jeito mais parecido com o que a mãe falou possível, para ver se essa criança generaliza. O que é generalizar, Lê? Fazer igual em todo lugar que ela for. Ai, tem que dar descarga. Onde que dá descarga aqui? Tem descarga aqui na lateral, tem descarga aqui em cima, tem descarga bem antiga, que é uma cordinha que puxa, que eu já fui em lugar que tem. Né? Em Campos do Jordão tem um hotel lá, grandalhão, que tem essa descarga ainda. É enorme, bem antigo, mas de vez em quando a gente gosta de ir lá para memórias, várias outras memórias, quando a gente ia lá, quando a gente era mais novinho, e a gente gostava muito. De vez em quando a gente vai lá e é bem gostoso, mas a descarguinha é daquela que puxa e acaba sendo até divertido, porque a gente dá muita risada das situações que acontecem. Mas aí você fala, tá, mas o que é que tem a ver uma descarga? Gente, a pessoa tem que usar o banheiro, tem que dar a descarga, tem que fazer a sequência. O Davi não faz a sequência. Quem me falar que o Davi faz a sequência no banheiro certinho, eu vou, infelizmente, falar na cara que é mentira. Porque o Davi vai no banheiro daqui várias vezes por dia, vai lá na clínica várias vezes por dia. Tem dias, pra você ter ideia, ele tá super apertado. Eu falo, corre, Davi, o banheiro. Ele entra, ele vai lavar a mão. Eu falo, vai, Davi, abre a tampa do vaso, ele abre a torneira e vai lavar a mão. Ele só entendeu o abre, entende? Então, assim, o Davi, ele tem ainda um processo muito longo pela frente, né? E as pessoas julgam muito a carinha dele, porque ele tem um rostinho assim, bem de menininho levado. Então, as pessoas falam, ah, tá com graça. Nossa, ele fez isso tal dia. Ok, as crianças autistas fazem as coisas, mas elas fazem bem menos do que uma criança que não tem autismo, ou até de uma criança de níveis de autismo diferente, né? Quem tá falando aqui comigo no YouTube? Hello, oh my God, em inglês? I don't speak English, sorry. Hi, olá pessoal. Oi, oi, todo mundo. Pessoal aqui do Instagram também, Hello, Heloísa. Dá um beijinho aí no nosso menino, tá bom? Pode dar nos dois, até no irmãozinho também que não tem autismo, dá um beijinho nele. Maria Solange, um beijo pra você. Obrigada por me prestigiar, de estar aqui comigo todas as noites, tá bom? Isso é muito importante pra mim. Obrigada mesmo. Todos vocês que entram aqui comigo, que me escutam e que participam, né?
mesmo que indiretamente, da vida do Davi, conhecendo um pouco ele, as dificuldades que o autismo traz para as famílias. E isso é bem importante, tá, galera? Que a gente passa por algumas situações assim que, tipo, até desnecessários, né? Mas quando mexe com o financeiro de, né, que geralmente tudo é dinheiro, as pessoas preferem dizer o não logo de cara e não pensam em outras possibilidades. Mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos, vai fazendo de tudo para que o Davi fique bem. Eu estou aqui para isso, para ajudá-lo, né? Muita gente fica embicando comigo porque fala que eu sou chata, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas a verdade é que eu só quero ajudar o menino e eu sei exatamente do tipo de pessoa que ele precisa para ajudá-lo, do tipo, gente, a gente vê o jeito que a pessoa fala com a criança, o jeito que a pessoa fala com você sobre a criança. A gente sabe mais ou menos ali o que tá, né, nas entrelinhas de uma brincadeira, de outra. A gente sabe, assim como vocês também, né, que trabalham comigo, que estão com o meu pequeno, sabem que eu sou assim, mas que eu não sou gente ruim. Eu só quero mesmo cuidar do Davi Lucas. Sabem também que o Davi tem pouco suporte, né? O suporte maior que o Davi tem é exatamente esse dos profissionais, né? Muitas crianças também estão na mesma situação que o Davi, outras até pior, porque não tem nem o suporte dos profissionais para ajudá-los, estão entregue à própria sorte. E o Davi, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver bem, eu não vou deixá-lo entregue à própria sorte. Voltando aqui na regressão, eu vou dar alguns exemplos de regressão que eu considero grave em relação ao Davi Luca, né? O Davi, eu postei alguns videozinhos dele antigos, onde ele falava papai e mamãe. Ele parou completamente. Até hoje ele não voltou a falar o papai nem a mamãe. Ele tá verbalizando o mãe, mas ele usa muito como ecolalia, né? E eu tento dar função para isso. Qualquer palavra que sai da boca do Davi, eu tento dar função, tá? Ele também já tinha saído das fraldas. E agora ele teve uma regressão também de fazer várias vezes xixi na roupa, sem ligar de onde tá, em cima do sofá, em cima de cama, né? Então, assim, ele teve essa regressão grande, que eu considero grande, e que as pessoas precisam entender que não é que ele tá pirraçando, não é que ele tá distraído, não é que ele tá com sem vergonhice, com safadeza, que já aprendeu. É uma regressão que acontece, tá? E eu tava lendo que é até normal que isso aconteça com a criança no nível de suporte tão elevado quanto o do Davi. Então, assim, nossa, mas eu vi um videozinho que você postou, o Davi fazendo tal coisa. Gente, tem coisas que eu posto que o Davi fez, mas aquilo ali tem muita tentativa por trás, tá? Eu postei um videozinho aí dele subindo um morrinho aqui e tal, coloquei a musiquinha de fundo, ficou fofo, teve bastante curtida, né? Bastante visualização também. Mas para ele subir aquele morrinho que tem aqui atrás do prédio, foi muita luta, tá? As meninas lá da clínica fizeram bastante esteira com ele, com elevação máxima. E eu saio aqui pelo bairro inteiro, parece até que eu não tenho nem carro, gente, tanto que eu bato perna com o Davi. Não ando mais pelos compromissos que eu tenho, que infelizmente eu tenho que pegar o carro e sair. Mas eu ando bastante com ele, porque ele tem bastante dificuldade sensorial. Então, por exemplo, ele não pode ver, eu não sei se o sensorial é a palavra certa, tá? Mas deve ser. Ele tem muita dificuldade com rampas, com terrenos íngremes. E não precisa ser uma ladeira, não, galera, tá? Basta uma rampinha assim de estacionamento, um negocinho assim que você precisa, como que fala? Que você precisa subir mesmo, né? Rampinha levinha, rampinha que assim, que não, nem foi feito para acessibilidade. Qualquer elevação, o Davi sentava no chão e queria subir de bumbum. Então, se arrastando de bumbum, mesmo ele já grande, já andando. Então, ele via alguma rampinha, por exemplo, eu vou descer uma rua com o Davi. Ele olhava de longe, ele via que a rua tinha um declive, ele já sentava e já ficava tentando segurar o ar, né? Ele ficava como. Oi, André Castro. Boa noite, meu amor, tudo bem? Ai, André, você é um fofo. Obrigado por compartilhar minha live, viu? Você, o MM também, muito obrigado por compartilhar a live. Vocês todos aí, façam isso para que as pessoas vejam um pouco mais sobre o autismo
E vejam que isso tudo que eu tô falando aqui sobre o Davi, sobre as dificuldades dele, não acontece só com ele. Provavelmente acontece com a criança que está perto de você também e que você está ficando sem paciência de tanto que você precisa repetir e repetir as mesmas coisas com a sua criança, parecendo que ela está desobedecendo. Por quê? Porque ela dá risada, porque ela sai correndo de você, porque ela se joga na cama, ela se joga no sofá, você tá falando com ela que ela fez xixi ali no sofá e que ali não é lugar de fazer xixi, e ela tá dando risada da sua cara. Ela não está dando risada para te provocar. Ela tá simplesmente rindo da sua cara, da situação que ela tá vendo, do que você tá falando aí com ela, já até esqueceu que fez o xixi, gente. Fica lá sentadinho em cima. O Davi, quando escapa xixi na cama, que ele faz xixi na cama, eu vou lá e tiro ele, tiro o lençol, coloco o outro e deixo aquele lençol ali no cantinho. Ele desce, pega o lençol para se cobrir. Isso que enquanto eu vou só no armarinho aqui do lado pegar um lençol para ele. Então, tipo assim, ele não se incomoda ainda de estar com xixi, entendeu? Tipo assim, ele não se incomoda nada de estar mijado, de estar. Hoje, outra coisa que ele não fazia há muito tempo, tá? Tirar a roupa em locais públicos e sair andando como se nada tivesse acontecendo no ar fresco do lugar, se balançando todo, tá? Então ele fica só de camiseta, pelado, correndo no condomínio. E eu, igual uma louca, catando cueca, catando short, catando chinelo, catando tênis, meia, tudo que ele tirou e sair correndo. E o detalhe, ele tira super rápido, tá? Quando é aqui para tomar banho, é uma hora lentidão que eu falo, vamos, Davi, tirar a bermuda, tirar a bermuda. Vou lá no iPad, tirar a bermuda. Quando é lá fora, eu pisco, o Davi já tá todo pelado correndo. Então ele gosta muito de ficar correndo lá fora, nu. Aqui em casa ele parou de tirar roupa faz um tempo já também. Ele fica de boas com a roupa. Aí fala, será que não é muito calor? Mas aqui dentro de casa também tá calor e ele fica tranquilo com a roupa. Às vezes eu deixo ele só de shortinho, curtinho, só de cuequinha, aquelas cuequinhas box, para ele não perder o costume de usar roupa no calor, né? E quando chegar nos tempos mais frios, ele querer ficar pelado e não dá. E também não pode ficar saindo com o menino nu por aí, né? Imagina, todo lugar que chegar o menino tira a roupa. Então a gente fica condicionando ele a ficar de roupa, né? Eu ofereço banhos, ofereço a piscina, ofereço ventilador, tudo para que ele fique mais confortável, mas ele precisa ficar com a roupa. Mas chegou lá embaixo hoje e ele tirou a bermuda, tirou a cueca e saiu livre, leve e solto, correndo, como se fosse um bebezinho de um mês e que ninguém, quem olhasse, alguns até, né, pensam coisa diferente, mas para ele, ninguém estava vendo, ele estava ali sozinho, correndo na floresta dele, que tem um jardim bem bonitinho aqui embaixo, que ele gosta muito, então ele fica lá, gente, correndo para lá e para cá. Mas isso eu acredito que tenha sido uma outra parte de regressão que agora eu vou começar a observar. Porque se ele começar a fazer isso na escola, não vai prestar. Se ele começar a fazer isso lá na terapia, ele tirar e ficar lá em público pelado, não vai prestar. No shopping, já aconteceu no shopping, gente, também. Dele tirar a roupa e eu sair correndo, doida atrás dele. De eu estar no brinquedão e o tempo de eu descer, o moleque desce primeiro e sai na voadora pelado. Tira a roupa e sai correndo, tá? Teve uma vez que aconteceu o episódio disso acontecer e um casal tava vindo, a moça, o rapaz agachou para pegar a roupa para me entregar, enquanto eu tava indo correndo em direção ao Davi, e a moça fez com que ele devolvesse a roupa pro chão, não deixando com que ele me ajudasse, né? Infelizmente existem mulheres assim, que deve ter sido um gesto de ciúmes dela, não sei por que motivo, razão ou circunstância, né? Porque eu não saio por aí à procura de maridos alheios, até porque eu tenho o meu, que é uma pessoa incrível. E ela não deixou que o cara me entregasse a roupa do menino. Eu fui lá, peguei no chão dele, jogou e saí correndo atrás da minha criança. E peguei o Davi e vesti a roupa. Nesse momento eu estava com um pé calçado e o outro não, tá? Então quando vocês me verem por aí parecendo que eu estou doida, eu não estou não, tá? Eu só estava num momento em que o Davi não me deu tempo de me recompor e eu não posso deixá-lo sozinho. Então por isso vão me ver muito com minha pulseira de segurança, mas no brinquedão não dá para usar, tá bom? Porque passa outras crianças e aquela pulseira, o Davi puxa para um lado, para o outro, se engancha, né? Até postei um videozinho que na Bienal do Livro a gente paralisou uma moça, né, acho que do pessoal que trabalha lá, com a faixa no meio, eu de um lado, Davi do outro, e a moça parada entre nós. Aí ele chegou aqui para dar tchau, né? Você já veio dar tchau, meu amor? Foi? Você tá com calor? Sabe quem tá aqui hoje para te ver? O tio André. Olá, é, sabia?
Oi, tio André. A gente se vê semana que vem, né, Davi? Né? É? Dá tchau. Dá tchau. Aquele tchau que você tá aprendendo. Como é? Assim? Tá bom. Então vai lá. Isso, vai lá. Então, pessoal, é isso. É um lindão, né, Andrezão? Mas ele tá causando, viu? Tendo umas regressãozinhas aí. Acho que você deu uma observada nele, né? Que ele deu uma boa evoluída. E agora ele tá dando essa regredida, assim, que, querendo ou não, eu me preocupo, né? Eu sei que ele tá com o dentinho nascendo, eu sei que acontece um monte de coisa nova, tá tomando, uma proteína nova que a nutricionista passou, mas eu fico preocupada quando ele regride assim, né? Porque ele está crescendo bastante e o meu intuito é que ele progrida, que ele não saia mais pelado por aí, que ele não faça mais xixi assim, né, nos lugares, porque ele já entende que tem o banheiro, tanto que ele não aguenta ver uma porta, que ele vai lá acessar a porta para abrir, para ver se é um banheiro para usar quando ele está apertado. E agora, do nada, ele simplesmente senta no sofá e faz o xixi dele, tá bom? Para você, querido. Então, lá vai nós de novo recomeçar, né, Andrezão? Porque, pessoal, com a criança autista é assim. Quando você acha que ele já aprendeu alguma coisa, ele te mostra que ele não generalizou, que ele não aprendeu aquilo 100% e que ele precisa ainda de você, ainda da sua paciência, do seu suporte para continuar com aquela habilidade, não perder e, em paralelo com aquilo, construir outras habilidades. Tá? Mas aquela que ele aprendeu não pode ser deixada para lá, não pode ser entregue a ele para que ele domine sozinho, porque aí ele perde. E aí, quando perde, você vai ter mais outro trabalho que você vai ter que fazer tudo de novo para que ele adquira aquela habilidade novamente, tá bom? Então, para vocês, o meu tempo aqui acabou. Um beijo gigante. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Amanhã a gente volta, tá? Gente, tenham paciência com seus pequenos, tá bom? Eles não fazem de propósito, por mais que pareça. Tem criança que tem mesmo uma carinha de que tá te pirraçando, de que tá sorrindo demais com você, de você e não é de você. Às vezes é só do seu gesto, do seu nossa, que você faz algumas caras e bocas que a criança começa a dar risada. E o Davi é um menino que ele ainda apresenta o riso inapropriado, tá? O choro inapropriado também, mas o riso inapropriado. O que quer dizer, Ale? Quer dizer que ele dá muita risada em momentos que não é pra achar graça. E ele dá risada e ele ri assim a pulmões, gente. Que parece assim que você tá fazendo a coisa mais engraçada do mundo, que tá tendo ali um negócio bem legal, bem engraçado. E não é. Você tá ali brava, você tá ali chateada, frustrada e o moleque tá lá dando risada. Então você tem duas opções. Ou você continua brava e estraga ali a sua tarde, o seu dia e deixa a sua criança triste com você assim que a crise de riso dela passar, ou você deixa ela curtir a crise de riso dela e vai limpar o que ela sujou ali, porque ela não vai limpar mesmo, né? Então eu prefiro a segunda opção. Deixo ela lá brincando, vou cuidar das coisas, daqui a pouco tá eu e ela lá de novo, de boas. Um beijo, boa noite, fiquem todos com Deus. Até mais.